O presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao depoimento marcado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes mandou o presidente Jair Bolsonaro depor presencialmente a delegada que conduz seus inquéritos após manifestação da Advocacia Geral da União, que informava que o presidente abriu mão do depoimento. A AGU havia informado ao ministro que o presidente declinou a oportunidade de prestar depoimento, conforme é garantido pela Constituição Federal e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, além da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. A AGU também pediu que o ministro informasse à Procuradoria-Geral da República, na forma de notícia-crime, o vazamento de informações do inquérito 4878 que tramitava sob sigilo. O ministro Alexandre de Moraes, contrariando as normas mencionadas pela AGU e também a jurisprudência do Supremo, ordenou a realização do depoimento, marcando-o para o dia seguinte. A Advocacia Geral da União só foi notificada sobre o depoimento às 19 horas, menos de 24 horas antes do horário marcado. O ministro Alexandre de Moraes também retirou o sigilo dos autos, alegando que a publicidade é marca dos fatos judiciais, tratando o caso de forma bastante diferente de outros inquéritos sob seu comando. O sistema do Supremo Tribunal Federal indica que a Advocacia Geral da União protocolou hoje um agravo regimental, mas a peça não está disponível para visualização. O inquérito apura se houve vazamento por parte do presidente de dados sigilosos do TSE. A AGU informou que os documentos apresentados pelo presidente não estavam sob sigilo, de forma que não há crime a ser apurado. Segundo a velha imprensa, o ministro Alexandre de Moraes deve divulgar uma decisão sobre o agravo ainda hoje. O senador Marcos Rogério se manifestou dizendo: o país assiste estarrecido à falta de bom senso do ministro Alexandre de Moraes, que busca constranger o presidente da República, Jair Bolsonaro, a prestar depoimento perante a autoridade policial, sem a mesma prerrogativa de fazê-lo por escrito, como indicam os precedentes. Enquanto isso, um inquérito instaurado pelo próprio Supremo para defender a honorabilidade da Corte persiste totalmente fora das raias da Constituição e das leis processuais do país. Isso não ajuda em nada a democracia, a independência e a harmonia entre os poderes. O lutador Igor Araújo desabafou. O papel principal do STF é expor e ridicularizar o presidente da República. O que o STF faz com Bolsonaro é esculacho. Os caras mandam e desmandam no país e não levam a culpa de nada. O procurador Vladimir Aras lembrou: o próprio STF já reconheceu o direito de ausência ao interrogatório e já decidiu que não é cabível a condução coercitiva do investigado ou réu para o interrogatório. O procurador mencionou a ADPF 444. O investidor Leandro Russell lembrou: esse inquérito que gerou a intimação do presidente é aquele aberto de ofício pelo Supremo após notícia-crime do TSE, utilizando o inquérito das fake news para justificar prevenção. Inclusive, a notícia-crime do TSE é assinada pelo mesmo ministro que mandou abrir o inquérito. Russell questionou: o que aconteceria se Moro, quando juiz, enviasse uma notícia-crime para ele mesmo e, a partir dessa comunicação, mandasse delegado específico investigar Lula, sem que o pedido tivesse nem mesmo passado pelo Ministério Público? Bárbara, do canal Te Atualizei, disse: pergunta, e perguntar não ofende. Por que manter em sigilo para que a população não tivesse conhecimento de uma invasão ao sistema do TSE? Por que nós não podemos saber disso? Por que é crime divulgar um inquérito real de óbvio interesse do povo? Por quê? Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado.
Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão,
mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.